Sequência de atividades 4, aulas 5 e 6. E aí temos o objetivo da aula: construir fórmulas para o cálculo de volume de cilindros, resolver problemas envolvendo o cálculo de cilindros, construir fórmulas para o cálculo de volume de cilindros retos, resolver problemas envolvendo o cálculo de cilindros retos. Então, a habilidade é a mesma, tá? Desde a primeira aula, que é resolver e elaborar situações, problema que envolvam medidas de volume, seja de prismas ou de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. E aí, gente, eu chamo a atenção para vocês que tem vários cilindros ao redor de vocês aí que vocês podem estar usando, pessoal. Seja um vaso de uma planta que tem um formato circular, a gente tem troncos de árvores no quintal que tem formato circular, então no nosso redor tem muitas coisas no formato de cilindros, tá? E a gente pode estar usando como base aí para a gente entender mais e aperfeiçoar. Então, ó, vamos lá, ó. Cilindros são sólidos geométricos tridimensionais. Possui faces planas arredondadas. São chamados aí de corpos redondos. Tem duas bases iguais, paralelas, e essas bases são circulares, ou seja, são círculos. Uma face lateral arredondada, perpendicular à base, ou seja, essa face lateral, quando a gente faz o recorte aí, ela se torna um retângulo, né? Então, olha aqui, ó, a gente tem aqui a face lateral. E temos aqui a base. Certo? Então, a base, como vocês veem, são círculos. E aí a gente vai ver característica desse círculo, tá? Então, ó, o círculo, ele possui, gente, uma característica do círculo é que ele possui um raio. O raio é a medida, pessoal, que vai do centro da nossa circunferência até a extremidade. Uma das extremidades. Então, quando eu meço essa distância do centro até uma extremidade, eu chamo ela de raio. Se eu pegar um ponto, pessoal, se eu pegar um ponto da extremidade e for até o outro lado, passando pelo centro, ó, eu vou chamar aqui a origem da circunferência, ó, passando pelo centro. Se eu for de um lado ao outro, passando pelo centro, aí essa distância de A até B não é mais o raio. Essa distância a gente chama de diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é o raio dividido por 2. É metade, desculpa, diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Não é o raio dividido por 2, não. Então, retificando, diâmetro é 2 raios. É eu pegar esse raio aqui, mais outro raio aqui, ó. Então, quando eu tenho 2 vezes o raio, eu tenho o diâmetro. E aí, se eu for realmente analisar o que é o raio, né? O raio também a gente pode dizer que o raio, aí sim o raio ó, quando eu pego essa distância, ó, de A até B, e eu divido ela em duas partes, só vai sobrar uma parte aqui, ó. Aí então é o diâmetro dividido por 2. Isso é o raio, diâmetro dividido por 2. Mas é só para vocês observarem, tá, pessoal, que o raio é a distância de uma extremidade até o centro da circunferência. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui a origem, e dessa origem até uma extremidade é um raio. Aí eu posso fazer quantos raios eu quiser numa circunferência. Então, ó, Professor, oi. ali no cálculo tá mostrando raio ao quadrado seria um diâmetro, então? Calma, a gente já vai chegar lá, tá bom? Ok. Então, olha só. Então, primeiro,
Raio. O que é o raio? O raio é a distância da origem do centro lá da circunferência, que eu falo origem, até uma extremidade. Essa distância é o raio. Se eu pegar, por exemplo, se no problema eu tiver o diâmetro, basta eu pegar esse diâmetro e dividir por 2 que eu vou ter o raio. Então, o raio é metade do diâmetro. Então, seguindo. Então, eu tenho aqui, ó, uma circunferência. Essa circunferência, ela possui também uma área. Aí a gente está falando de área. Qual é a área da circunferência? Então, se eu quiser saber a área total dessa circunferência, então, para eu determinar essa área, a área da base é πr ao quadrado. Π vezes r ao quadrado, tá? Então, aqui esse r ao quadrado não é o diâmetro, tá? O diâmetro é 2r. Um r mais um r, 2r. R ao quadrado aqui é o raio vezes o raio. Quando eu pego o raio vezes o raio, eu vou ter raio ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aí, ó. Então, uma circunferência, um cilindro, ele possui uma base e ele possui uma área lateral. Como eu falei para vocês, uma face lateral. A face lateral é como se eu cortasse a tampa desse cilindro. Ó. Imagina que eu corto aqui a tampa, corto aqui embaixo. Vai ficar um oco aí, né? Aí eu corto aqui onde está a altura. Se eu cortar e abrir isso aqui, ele vai formar uma folha. Ele vai formar uma folha. Então, ó, basicamente, deixa eu ver se eu pegar aqui uma folha de papel para exemplificar para vocês. Ó, vou abrir aqui a câmera. Se vocês olharem aí na minha imagem do lado, ó, eu estou aqui com uma folha de papel. Se eu pegar ela aqui, ó, se eu fizer isso com uma folha de papel, eu tenho aqui, ó, um cilindro. Ó. Vocês podem observar aí, ó, que na câmera, quem está olhando aí, ó, a minha imagem está vendo que tem um cilindro aqui na minha mão, ó, feito com folha de papel. Se eu pegar aqui essa folha e abrir, vocês vão ver que ela é retangular. Então, ó, tá aí mostrando aí, a folha é retangular. Então, é basicamente essa lateral aqui, ó, essa parte aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui é a altura, é o H, é a altura da folha, é a altura do cilindro. E se a gente pegar essa outra lateral aqui, ó, que é essa parte aqui da folha, isso aqui vai ser o comprimento. E esse comprimento é exatamente o que? O comprimento da circunferência, porque quando ele fecha aqui, ele vira uma circunferência em cima. Então, isso aqui é o que a gente chama de 2πr. Ó. 2πr é essa medida, é o comprimento da circunferência. 2πr. Então, ó, seguindo aí, ó, então para eu calcular a face lateral, basta eu multiplicar o comprimento, que é 2πr, pela altura, que é h. Então, a face lateral é 2πr vezes h. Então, essa vai ser a área da lateral. Então, ó, exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, talvez seja mais prático. Eu tenho aqui um cilindro de base de raio igual a 2, então R é igual a 2, e a altura 10 centímetros. Então, eu quero saber a área da base. A área da base é πr ao quadrado. Então, fica π vezes o raio. O raio aqui é 2. Então, fica 2 elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 vezes o π. Isso é a área da base. Essa área aqui, ó, a área da base. Aí eu quero saber a área lateral. Agora eu vou querer saber essa área lateral, o que está envolvendo, então, essa tampa. Então, a área da base, como eu acabei de falar, é 2πr vezes a altura. Então, basta eu fazer a área lateral é igual a 2 vezes o π vezes o raio é 2. Ó, o raio não vai mudar. R é 2. Vezes a altura aqui é 10. Então, a área lateral é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 π. E aí, lá no futuro, depois a gente substitui o π por 3,14, ou dependendo do problema,
Eles falam use π com 3, enfim. Mas aqui fica, então, área da base, 4π. Área lateral, 40π. Está aí o valor da área lateral e da área da base. Vamos ver com vocês aí. Tentem vocês aí primeiro calcular a área da base, tá? Ó, calcular a área da base. Quem puder fazer aí, ó, eu tenho aqui esse cilindro, a base é 4 e a altura é 6. Vou dar um minutinho para vocês aí. São agora 55. Um minutinho só dando aí, ó. Então temos, ó, π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui, ó, é essa distância da origem até a extremidade. Ela mede 4. Então o raio é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. Então fica π vezes 4 ao quadrado. Então a área da base é igual. 4 ao quadrado é 16. Então fica 16 π. Agora vamos lá, pessoal, a área lateral. Mais um minutinho para vocês determinar a área lateral. Calculem aí, por favor, e coloquem aí o valor da área lateral. Boa, boa, Ana. Muito bem, Ana. Boa, Micael. Voltei, pessoal. Então vamos lá, ó. Então, ó, seguindo, então a área lateral. A área lateral vai ficar 2 vezes π vezes o raio. O raio aqui é 4. Então, vezes 4 vezes a altura que é 6. Então, a área lateral vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Ou podia fazer, ó, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 π. Só uma observação, pessoal. Estamos falando de área. Então, a unidade de área, estamos falando de centímetro, então aqui vai ser 16 π centímetros quadrado. E aqui vai ser 48 π centímetros quadrado. Eu vi que vocês tinham colocado aí 48 nas respostas de vocês. Não esqueçam de colocar o π, pessoal, aqui, ó, porque a gente não atribuiu o valor para o π. E também de colocar na resposta a unidade de medida, se é metro quadrado, se é centímetro quadrado, tá? Se é decímetro quadrado, então coloque a unidade também. São duas coisas importantes. Então, ó, 16 π centímetros quadrados. A lateral, 48 π centímetros quadrados. Aí agora a gente vai falar de área total. A área total, pessoal, como o cilindro possui duas bases, que nem vocês estão vendo, a base superior e a base inferior, devemos multiplicar, então, a área da base vezes 2 e somar com a área lateral. Então, vai ser 2 vezes a área da base com a área lateral para a gente envolver todo esse cilindro. Então, é bem prático para calcular essa área total do cilindro. Olha o exemplo. Eu tenho aqui um cilindro de raio da base medindo 5 centímetros. E a altura H mede 10. Então, vou calcular a área da base. Qual é a área da base mesmo? Opa, a área da base aqui é, determinando aí a área da base, né? Fica, então, πr ao quadrado. Então, vai ficar lá, ó, π
vezes R ao quadrado. Logo, a nossa área da base, o raio é 5, vai ficar π vezes 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Logo, essa área da base é igual a 25 π centímetros quadrados. E a área lateral? A área lateral, como a gente viu, é 2πr vezes a altura. Logo, essa área lateral vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio. O raio aqui é 5 vezes 5 vezes a altura, que é 10. Então, a nossa área lateral vai ser igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100 π centímetros quadrados. Então, qual vai ser a área total? Como temos duas bases, que é duas tampinhas dessas, vamos ter na área total 2 vezes a área da base mais a área lateral. Assim, ó, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que é 25. Então, 2 vezes 25 π mais a área lateral, que é 100 π. Ou seja, a nossa área total vai ser igual a 2 vezes 25, 50, mais 100, 150 π centímetros quadrados. Alguma dúvida, pessoal? Algum passo aí vocês não entenderam? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo, professor. Beleza. Então, ó, vamos com vocês agora. Ó. Eu tenho agora este cilindro e eu quero que vocês calculem a área total. Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para vocês calcularem. Vamos fazer passo a passo? Faz a área da base e coloca lá no chat. Faz a área lateral, coloca lá. Aí depois a gente verifica nesses 2 minutinhos quanto é que corresponde. Vai lá. Muito bom, Ana. 16, muito legal. Eduardo colocou área lateral também. Top, Eduardo. Micael, show de bola, Micael. Muito bom, pessoal, muito bom. Vou voltando então aí, ó. Vou à área da base, área lateral, e depois a gente vê a área total. E aí vocês colocam o valor de vocês. Então, a área da base. A base, o raio é 4, né? Então, vai ficar a área da base, π vezes r ao quadrado. Essa é a área da base. Então, fica, então, π que multiplica, raio é 4, 4 ao quadrado. Logo, a área da base é 16 π centímetros quadrado. Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Agora, lateral, área lateral é a 2πr, que é o comprimento, vezes a altura do cilindro. Então, vai ficar 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 6. Fica 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Então, a área lateral vai ser igual a 48 π centímetros quadrados. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Quanto deu aí, pessoal? Rapidinho, coloquem aí quanto deu. Muito bom, Eduardo.
Mais alguém colocou? Deixa eu ver. Ana, muito bom, Ana. Top, Ana. Ótimo, ótimo. Vamos lá então, ó. Então a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. A área da base é 16, então vai ficar 2 vezes 16 mais a área lateral, que é 48. Então ficou na área total, pessoal, 2 vezes 16, 32, mais 48. Então, fazendo 32 mais 48, fica então, ó, 2 e 8, 10, vai 1. 1 e 3, 4, né? Ó, 4, 8, 80. Então, ó, ficou então a área total 80. Vou colocar aqui do lado, ó. 80 pi centímetros quadrados. Eu acho que nessa parte aqui alguém se perdeu, ó. 16 vezes 2, 32, ó, duas vezes a base, porque são duas bases, mais a área lateral, que é 48. Então, ó, quando a gente faz isso, 32 mais 48 dá 80. Beleza? 80 centímetros quadrados. E para finalizar aí, ó, temos então o volume. O volume é mais prático, pessoal. O volume é sempre aquela mesma. Voltando lá, quando a gente estava calculando do prisma reto, é você fazer a área da base vezes a altura. Então, o volume de qualquer figura vai ser sempre a área da base vezes a sua altura. Então, ó, determinando o volume aqui, por exemplo, se eu tenho esse cilindro, a base é 2 e a altura é 10, qual vai ser então o seu volume? Então, ó, eu calculo a área da sua base, a área da base. Vai ficar então πr ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a 4π. Ou, fazendo aqui, pessoal, ó, π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4π. Vezes a altura. A altura é 10. Então, nosso volume vai ser 4π, que é a área da base, vezes a altura, que é 10. Logo, o volume vai ser igual a 40π. E agora, como eu estou falando de volume, não é mais centímetro ao quadrado, vai ser centímetros cúbicos. Então, o volume vai ser 40 centímetros cúbicos. Área, centímetros quadrados, volume, centímetros cúbicos. Para finalizar rapidamente aí, ó, vamos lá, só para vocês treinarem, calcule o volume desse cilindro aí para a gente encerrar rapidamente. 2 minutinhos, que a gente já passou 5 minutos da aula. Então, ó, fica volume, área da base vezes a altura. Área da base, lembra, πr ao quadrado. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Fica, então, área da base, π, vezes o raio. O raio é 4, então fica 4 ao quadrado. Área da base, então, 16π 16π centímetros quadrados, que é a área. A área é centímetros quadrados. Lembre sempre de colocar o π e a unidade, pessoal. Agora, vamos ao volume. O volume é a área da base. A área da base é 16π vezes a altura. A altura é 6. Fica 16 vezes 6. Então, o volume vai ser igual
16 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 96. Então, o volume é 96 pi centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Volume é centímetros cúbicos, 16 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? É isso aí. Ó, vou fechar aqui saindo.